é este cropped maravilhoso que vocês vão aprender aqui nesta aula agora. E o que eu quero mostrar mais importante nesse cropped é que aqui começaram os aumentos e aqui terminou. Então, essa parte aqui é toda maior para ficar ajustada no peito. E você poderá fazer esse cropped de qualquer cor para você usar debaixo de camisas, de blazer, do jeito que você quiser, né? E você pode também fazer sem ser com as cores do Brasil, tá? Então, acho que vai ser de muita utilidade para você esta receita. E esta é a parte de trás. Olha que coisa mais linda que ficou. Então, você vai ter várias opções, vários jeitos para você fazer o seu cropped. E vamos para o passo a passo. Para iniciar o nosso cropped, nós precisamos das seguintes coisas. As linhas nas cores que nós queremos usar. Aqui eu já achei, né, na mesma tex, as cores certas, quer dizer, a mesma grossura dos fios, tá? Nós vamos precisar de uma fita métrica, alfinetes, marcadores, uma agulha de tapeçaria. E eu gosto de, quando vou fazer peças quadradas, usar 2 tipos de agulhas, porque o meu ponto é apertado. Então, eu gosto de usar a 3,5 para as primeiras correntes e o meu trabalho eu faço com a 3. Agora, nós vamos para o principal, que são as medidas. Nós precisamos das medidas do busto e da medida da base, que é embaixo do busto. Eu já teci usando a base menos 10 centímetros, o busto menos 10 centímetros, e como ela quer esse cropped de amarrar, ficou muito encostadinho. Ele cedeu 10 centímetros. Então, eu vou fazer este diminuindo 20 centímetros. Então, para diminuir 20 centímetros, ele vai ficar com as seguintes medidas. Menos 20 centímetros aqui, ele vai ficar com 72 centímetros. E menos 20 centímetros aqui dá 66, certo? Então, nós vamos precisar dessa medida assim. Ó, então, de cara, nós vamos fazer 66 centímetros de correntinhas. Eu já teci as minhas correntinhas e eu fiz, a mania do nós, né? Eu fiz com a agulha 3,5, porque o meu ponto é muito apertado. Então, aqui nós vamos medir, ó. Eu vou medir. Sem esticar, que não tem necessidade de esticar. Vou medir para ver se eu já tenho 66 centímetros. É incrível como que cede. E eu não quis fazer tudo reto, igual todo mundo está fazendo. Eu quis fazer a parte do peito mais larguinha, para ficar assim, confortável. Então, achei que assim ficou a melhor ideia, tá? Estamos chegando. Ó, 63. Eu gosto de medir, até voltei aqui, com a parte que é de cima, que é a correntinha visível, para baixo, porque ela é retinha. Fica mais fácil de colocar ela encostadinha aqui na fita. Já que eu liguei a câmera novamente, então vamos medir aqui. 60, aqui ó, a conta, 66 centímetros. Faltou um ponto. Depois que eu medi, né, tudo certinho, os 66 centímetros, eu vou iniciar com 3 correntinhas. 1, 2, 1, 2, 3 correntinhas. Vamos dar uma laçada. Eu gosto de iniciar no 5º ponto, na 5ª corrente. Porque se eu iniciar na 4ª, ó, 1, 2, 3, 4, eu acho que fica muito curvadinho o ponto. Quer ver? Ó,
ele fica uma volta, uma curva. Então, eu gosto de iniciar no quinto, acho que ele fica mais perfeitinho, ó. Começo no quinto, porque aí fica um ponto para a base, ó, aqui fica um ponto da base e as 3 correntinhas, ele fica quadradinho, tá vendo? Então, agora nós vamos fazer pontos altos por toda a base. O que vem a ser ponto alto? Uma laçada, introduz a agulha, dá outra laçada, tira 2, da outra laçada, tira 2. Então, nós vamos fazer pontos altos até chegar no final desta corrente. Até chegar no final, tá? Assim. Vou terminar aqui agora esta carreira de pontos altos. Falta somente 2 pontos. Isso, ó. Encerro aqui os meus pontos altos. Eu vou dar uma medida com você aqui, só pra gente ter noção do tanto que cresceu, esticou, né? Cresceu, não, certo? Esticou, né? Este fio. Vamos ver. Rapidinho nós medimos. Vamos medindo sem esticar, para termos noção do que a gente está fazendo. Tudo precisa ser medido. Pois o corpo, ele não é reto, né? O feminino, ele tem muita volta. Então, temos que calcular tudo que vamos fazendo. Então, vamos conferir a medida das correntinhas. A medida foi 66. Então, vamos ver o que deu aqui nessa carreira. Ah, certinho, ó. 66, tá? Certinho. Depois que terminamos aqui os pontos altos, nós vamos fazer o quê? Virar o trabalho, virar a agulha, introduzir a agulha no primeiro ponto de base, dar uma laçada, puxar e fechar. Assim foi feito o nosso primeiro ponto alto. Agora vamos, primeiro ponto baixo. Agora o que nós fazemos? O que é um ponto baixo? É introduzir a agulha, puxar, dar uma laçada e tirar. Isso. E vamos fazendo assim, pontos baixos por toda essa base aqui de pontos altos, né? Em cima de cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos terminar aqui agora a nossa carreira de pontos baixos. Falta 1, falta 2 e falta o terceiro. Pegando aqui nas 2 alcinhas, certo? Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos fazer mais uma carreira de ponto alto. Só que essa carreira, eu também eu não inicio fazendo 3 correntinhas. Eu faço da seguinte forma, eu introduzo a agulha no primeiro ponto baixo, dou uma laçada, fico com 2 fios na agulha. Dou uma laçada, tiro 2, eu faço um ponto baixo, depois eu faço mais 2 correntinhas. Isso, temos aqui o nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer novamente mais uma carreira de pontos altos. Mais uma carreira de pontos altos. Até o final. Aí, certinho. Voltando para terminar a nossa segunda carreira de pontos altos, que na verdade é a terceira carreira deste cropped. A primeira foi ponto alto, a segunda ponto baixo, a terceira agora terminando. Esse primeiro ponto sempre fica apertadinho,
Aí eu viro ele aqui certinho, ó. Agora, terminando a nossa carreira de ponto alto. Isto. Após terminar essa carreira de ponto alto, vamos fazer a mesma coisa da outra. Vamos virar o trabalho, virar a agulha. Eu gosto de fazer assim para ele não, porque a tendência do crochê quadrado é ir abrindo. Ao invés de fazer uma correntinha, eu vou introduzir a minha agulha no primeiro ponto da base, fazer aqui um ponto baixo. E vamos fazer por toda a carreira novamente pontos baixos, até chegar no final. Esta é a nossa primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Nós vamos fazer até a sexta. Eu já adiantei as carreiras aqui, mas eu vou mostrar para vocês como se eu estivesse terminando a quarta carreira agora, tá? Só para vocês acompanharem direitinho. Então, nós estamos terminando aqui a quarta carreira de pontos baixos. Ó, falta só mais um ponto. Eu vou terminar aqui pegando nas duas alcinhas para terminar a quarta carreira. Isso. Para começar a quinta carreira, faça de conta que não tá pronto não, tá, gente? Eu fiz 8 carreiras, tá? Achei que ficou melhor. Então, para iniciar a quinta carreira, como que vocês vão fazer? Ou você vai fazer? Vocês quem vai me assistir, mais pessoas. Então, para começar a quinta carreira, nós vamos fazer assim, ó. Introduzir a agulha no primeiro ponto de base, fazer um ponto baixo, mais 2 correntinhas e continuar a quinta carreira fazendo pontos altos até no final, tá? Então, vamos fazer a quinta carreira de pontos altos até no final, tá? Para terminar a quinta carreira, você vai fazer um ponto alto, mais um ponto alto, até no final da carreira, né? Desse jeito. Agora eu vou mostrar como se eu estivesse iniciando a sexta carreira. Como que eu faço? Eu viro o trabalho, viro a agulha, introduzo no primeiro ponto de base, puxo, faço um ponto alto, ó, faço um ponto baixo. E vou fazendo pontos baixos por toda a carreira. Fazendo assim por toda a carreira. Agora, nós vamos terminar a sexta carreira. Terminando a sexta carreira de pontos baixos. Isto, sexta. Isto. Para começar a sétima, como que eu faço? Viro meu trabalho. Introduzo a agulha no primeiro ponto de base, puxo, faço um ponto baixo, 2 correntes. Dou uma laçada, no próximo ponto de base, faço o meu primeiro ponto alto. O primeiro foi corrente, né? E vamos seguir assim por toda a carreira, pontos altos. A sétima carreira é assim, pontos altos, certo? E para terminar a sétima carreira de pontos altos, nós fazemos do mesmo modo que a primeira, a terceira, a quinta, né? Terminamos aqui no último ponto e fazemos o nosso último ponto alto. Depois de terminar a sétima carreira de pontos altos, nós viramos o trabalho, viramos a agulha e vamos iniciar a nossa última carreira, que é ponto baixo. Ó, introduz no primeiro ponto de base, puxa, faz um ponto baixo e continua fazendo pontos baixos até o final. Essa é a oitava carreira, certo? Vamos até o final. Agora, para terminar a nossa última carreira, que é de ponto baixo, nós vamos adiantando, vamos chegar até no nosso último ponto
Ó, pegando aqui as duas alcinhas. Só que antes de fechar o ponto, eu já até cortei aqui para adiantar. Antes de fechar o ponto, o que eu faço quando eu tô trocando de cor? Eu pego o meu próximo fio, que é o azul, e vou fechar com ele aqui de uma vez, ó. Ó, a laçada será com ele, tá? Agora eu vou dar uma paradinha aqui, só para ajustar. Vou puxar, vou dar uma amarradinha aqui, e depois eu escondo tudo, viu? Fica fácil de fazer isso, tá? Então, agora nós fazemos a seguinte coisa. Nós terminamos aqui com... terminamos com azul. Agora eu vou fazer uma carreira de ponto alto. Então, eu vou virar o trabalho. Eu quero fazer os aumentos já na carreira do ponto azul. Então, depois eu mostro como que eu faço tudo aqui, tá? Eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto de base. Vou puxar, vou ficar com 2 fios. Vou puxar, fiz um ponto baixo. E faço 2 correntinhas. Agora, eu vou seguir essa carreira toda fazendo pontos altos. Pontos altos. Até o final, tá? Ó, vamos fazer pontos altos até o final. Isso, aqui depois eu explico. Agora, vamos finalizar a carreira de pontos altos com a linha azul. Ó, estamos terminando. E vamos para a próxima carreira, que é de suma importância neste cropped. Isso, ó. Terminamos aqui a carreira do azul. Agora eu vou esticar a linha, porque nós vamos fazer uma coisa muito importante. Mais uma vez, nós precisamos de medidas. Eu quero mostrar aqui para vocês, novamente, como que estica o ponto. Tá quadradinho, ó, certinho, tudo certinho, ó, tudo certinho. Eu vou mostrar para vocês como que vai esticando à medida que a gente vai fazendo as carreiras. Eu comecei essa carreira com 66. Era 86 a medida. Eu tirei 20 centímetros e comecei a fazer, né, a correntinha do verde com 66 correntinhas. 66 centímetros de correntinhas, né? Não é de correntinhas. Então, olha aqui, ó, onde nós paramos. 78. Cresceu 12 centímetros, tá? Então, nós precisamos agora fazer os aumentos. E para fazer os aumentos, nós temos que fazer 6 centímetros de aumento, como se fosse, aqui chegou em 78. Nós precisamos de, ó, de 6 centímetros a mais nessa carreira. Então, o que eu faço aqui de início, ó, nessa segunda etapa aqui do nosso cropped, que é a etapa dos aumentos. Eu dividi ao meio, vou alfinetar, pegar o meu marcador e vou marcar aqui, ó. Aqui é o meio. Aqui é o meio. Agora, de um peito ao outro, tem uma distância de 21 centímetros, que eu pedi para ela de um peito ao outro, tá? Tem 21 centímetros, então é 10,5, né? Então, ó, 10,5 aqui, ó, 10,5 aqui, 10,5 aqui. Aqui é o bico do peito, ó, aqui é o bico do peito, tá? Isto, é no de cá, aqui. Então, eu vou contar aqui, ao invés de medir 10,5 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, no 24º. Eu vou colocar o próximo alfinete. Agora, o 24º para cá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Aqui, ó. Vou até conferir aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Certinho. Só que eu preciso desse aumento mais para cá e mais para cá, tá? Eu quero bem confortável esse bojo, porque o nosso peito, quando a gente pega um sutiã, ele não tem só no centro dos peitos, né? Ele não aumenta só aqui, ele aumenta para o lado. Então, eu vou colocar mais essa medida aqui, ó, do meio. Vou colocar mais da metade daqui, ó. Se aqui é 10,5, eu vou colocar mais 5, tá? Então, ó, será daqui, quer ver, ó? Eu vou contar mais 5 centímetros, que veio aqui, tá? Vou colocar direitinho, ó. 5 centímetros aqui. Então, será daqui essa medida, tá bom? O aumento será daqui pra dentro, viu? O que eu vou fazer, ó. Dessa correntinha aqui, ó. Agora, nós vamos contar quanto que nós temos daqui pra lá e até o amarelo, ó. Contando com este. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32, 34, deu 35. Então, vamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. É nesse aqui, ó. Ó, o segundo pra cá. É no 35º, certinho? Então, aqui, nós vamos trabalhar agora os nossos aumentos. Então, para trabalhar os nossos aumentos agora, eu vou fazer assim, ó. Ó, vou terminar aqui, termina aqui. Deixa eu fazer esses 2 últimos pontos aqui, que ficou um pouquinho largo. Vou terminar aqui a minha primeira carreira de ponto azul, que é ponto alto. E quando eu puxei o fio, ficou um pouco largo. Vamos virar o trabalho e virar a agulha. Vamos fazer agora pontos baixos. Nós vamos fazer os nossos aumentos nos pontos baixos, tá? Então, vamos fazer, ó. Introduz na primeira carreira, faz um ponto baixo. E vamos seguir com pontos baixos até chegar no primeiro marcador ali, o alfinete, tá? Vamos seguindo. Agora, nós chegamos aqui no ponto principal dessa segunda etapa. Nós vamos fazer aqui, ó. Cheguei aqui no último ponto. Eu vou iniciar aqui, onde eu tirei o alfinete, os aumentos. Então, a cada 2 pontos baixos, eu vou fazer um aumento, ó. 2 pontos baixos, um aumento de ponto baixo. O que que é? São 2 pontos baixos no mesmo lugar. Então, ó, 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e um aumento. Ó, o que que é um aumento? 1, 2 pontos no mesmo lugar. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer esses aumentos até chegar aqui no amarelo, tá? 2 pontos baixos e um aumento.
Eu deixei, lembrando aqui, ó, que eu deixei onde eu comecei os aumentos, eu coloquei esse alfinete novamente, tá? Ó, 2 pontos baixos e um aumento. 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 Certinho. Até quando chegar no amarelo aqui, tá? Então, aqui, ó, o alfinete estava aqui. Um ponto antes. Aqui teve o aumento. Não tem problema. Eu vou colocar o alfinete onde eu encerrei. Depois eu coloco no outro ponto. Mas vai ser ponto baixo, não tem problema. Agora eu vou fazer pontos baixos até o final da carreira, tá? Agora não tem aumento mais. Vou fazer pontos baixos. Depois eu volto. Aí, ó, terminei a carreira do azul, a carreira de pontos baixos. Agora sim, olha, vai tomar forma o nosso peito, ó. Já começou, né? Então, aqui eu vou medir novamente com vocês. Eu vou medir aqui. Antes do aumento, tinha dado 78, né? Isto. Aqui a medida nós iniciamos com 66. Quando eu cheguei aqui eu iniciei com 66. Mas já está, porque estica. Bom, devagar aqui eu vou detalhando para vocês. Ó, como estica, né? Então, ó, vou medir aqui para vocês verem. Ó, agora essa medida está em... Vamos vendo? Ó, tudo certinho, pra gente saber o tanto que nós vamos precisar de aumentar. Ó, eu iniciei com 66. Ela cresceu, ó, 66. 2, 4, 6, 7 centímetros. Então, aqui agora eu vou dar início a outra carreira do azul. E essa carreira não terá nenhum aumento. Como que eu faço? Agora é ponto baixo. Não, eu já fiz ponto baixo, né? Agora será ponto alto. Eu vou introduzir a minha agulha. Vou fazer um ponto baixo e 2 correntes. Aqui eu tenho meu primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer somente pontos altos. E depois eu torno a medir. Eu vou fazer somente pontos altos em toda a carreira. Ó, tá? Em toda a carreira. Lembrando que o nosso aumento, ele foi na primeira carreira de ponto baixo. E aqui tem um detalhe também que eu quero marcar. Quando chegar aqui, eu já vou fazer isso de uma vez, ó. Eu preciso disso aqui, ó. Ó. Marcar, porque depois eu vou ter que fazer diminuições. Então, eu já vou descer com os meus alfinetes, ó. Ó, já vou descer. Ele está aqui, ó. Ele virá pra cá, ó. Aqui. Ó. Nessa carreira aqui, que eu comecei, nessa carreira aqui, ó. Ó. Ó, certinho. Nessa carreira que eu comecei o aumento. Depois eu vou marcar até lá em cima, tá bom? Ou então eu vou fazendo aqui, mas vai dificultando mais. Ou então, depois eu conto quantos pontos eu tenho daqui até aqui. Fica mais fácil, tá? Então, agora eu vou descer aqui também. Ó, vou descer aqui. Aqui, ó. Aqui eu encerrei os aumentos, tá? Então, essa parte agora fica tranquila. Nós vamos só fazer pontos altos até o final. É o primeiro ponto baixo, aí ele fica apertadinho aqui, tá? Ó. Isso certinho. Tem que olhar o ponto de baixo pra gente ver como que tá. Ó, depois ele fica no lugar aqui.
Então, terminamos aqui a nossa terceira carreira do azul. A primeira foi normal, a segunda, que é o ponto baixo com aumento. Agora, eu quero medir com vocês aqui, para ver o tanto que já ampliou aqui, aumentou aqui, né, a nossa carreira. A continuação está no próximo vídeo.